Energize-se! Olá, eu sou Flora Vitória e a partir de agora você ouve, comenta e compartilha com seus amigos e familiares as principais boas notícias da semana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Positivamente. Aqui nesse encontro semanal, preparado especialmente para você, trago histórias inspiradoras, dicas da psicologia positiva, exemplos de gentileza e muita informação de qualidade. Tudo isso para acalentar a sua mente em meio a esse momento tão delicado que estamos vivendo. Assim, é possível resistir à pandemia e à quarentena, que inclusive já completou 2 meses. As novas notícias de flexibilização em alguns estados e cidades do país, a gente sabe que isso ocorrerá em um ritmo lento, como tem que ser. Mas para começar esse episódio de hoje com um olhar positivo sobre o isolamento, eu trouxe um dado que chamou bastante a minha atenção. A ciência diz que a pandemia também transformou a natureza. Olha só que interessante, isso porque com a orientação do distanciamento e a pausa da rotina diária, o meio ambiente teve uma espécie de descanso, umas férias, se assim podemos dizer. E houve uma redução de 17% nas emissões de carbono em relação à média diária de 2019 no planeta inteiro. No Brasil, a diminuição da poluição foi ainda melhor, 25%. Essa redução está ligada principalmente aos setores de transporte e indústria. Os dados são de um estudo realizado pela revista científica Nature Climate Change. E veja se você concorda comigo, é muito bom ter um céu mais limpo e um mar mais puro, não é mesmo? E também eu queria falar sobre uma imagem que rodou o mundo e talvez você até já tenha visto. Foi a de uma senhora de 103 anos que sobreviveu à Covid-19. A polonesa Jane Stężna, que vive em Massachusetts, nos Estados Unidos, foi a primeira a testar positivo para o coronavírus na casa de repouso em que ela mora. O mais curioso é o bom humor e a irreverência da senhora, que tem 2 filhos, 3 netos, 4 bisnetos e 3 tataranetos. Agora, curada em comemoração por ter se livrado do vírus, ela abriu uma cerveja para celebrar. Realmente a gente sabe que cada vida importa muito e momentos como esse devem sim ser festejados. Agora, quero trazer mais 2 informações ligadas ao trabalho dos cientistas que estão fazendo a diferença para o enfrentamento da pandemia. A revista Science publicou 2 resultados de estudos com um grupo de macacos que trouxeram notícias promissoras. Ambos foram conduzidos por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Sendo que uma pesquisa envolve imunização à Covid-19 e a outra uma potencial vacina para a doença. Os macacos são usados como modelos para testes antes que eles sejam feitos com os seres humanos. Mas expostos ao coronavírus, os primatas têm sintomas mais leves e a doença não chega a gerar risco de morte. Outra boa notícia é de estudiosos lá da Coreia do Sul. Eles estão encontrando evidências de que pacientes que testaram positivo para o coronavírus, depois de terem se recuperado, não são capazes de transmitir o vírus e podem ter anticorpos. Todos esses dados são animadores, porém ainda não são definitivos. Enquanto isso, a recomendação para quem já se recuperou da doença é manter as medidas de proteção indicadas pela Organização Mundial da Saúde. Notícias positivas para aumentar a esperança. Agora, acompanhe só esse número extraordinário. Uma recente pesquisa revelou que 43 milhões de britânicos praticaram atos de bondade durante a pandemia. Isso é o que diz um estudo feito pela Cruz Vermelha do país.
Segundo o levantamento, 7 em cada 10 pessoas que moram no Reino Unido realizaram algum ato de ajuda ao próximo desde o início do novo coronavírus. Todos esses britânicos se engajaram em ações de solidariedade, seja doando recursos a famílias e instituições ou se voluntariando em ações sociais. Para agradecer todos os atos de generosidade, a Cruz Vermelha criou um enorme outdoor na região de West End, em Londres. Kindness will keep us together, diz o outdoor. Traduzindo para o português, está escrito: a bondade nos manterá unidos. E falando em bondade, veja só um excelente exemplo de afeto coletivo aqui no Brasil. Direto do bairro da Barra Funda, na zona oeste da cidade de São Paulo. Um condomínio residencial decidiu incentivar pequenos gestos de gentileza e reconhecimento aos funcionários que estão trabalhando no edifício durante a pandemia. Muitos heróis estão trabalhando durante este período. Em um comunicado aos moradores, a administração sugere demonstrar carinho por quem está longe da própria família para cuidar da sua. Como isso é possível? Oferecendo uma garrafa de chá, bolo ou biscoitos, por exemplo. Afinal, este é o momento em que as ações, por menores que sejam, são capazes de fazer uma enorme diferença na vida de outras pessoas. E mostra também que para colocar a bondade em ação, não é preciso ter grandes gestos. Pequenos gestos contam muito. Em meio à pandemia do novo coronavírus, atos de solidariedade tomaram conta do país. Desde a oferta de compras para vizinhos até a apresentação musical nas janelas, não faltaram exemplos de pessoas que conseguiram criar alternativas para ajudar o coletivo e enfrentar os desafios do distanciamento. Acompanhar esses relatos de solidariedade me inspira a falar sobre a bondade. Esse é um tema bastante amplo e normalmente parte de uma questão fundamental. O ser humano é bom? É claro que a resposta para essa pergunta não é tão simples assim de ser respondida. E não é à toa, ela é motivo de reflexões há séculos por filósofos e ainda hoje divide opiniões. O que você acha? O ser humano é bom ou não? Há quem acredite que o homem é naturalmente egoísta, como dizia o autor inglês Thomas Hobbes. Já para outros pensadores, a exemplo de John Locke e Jean-Jacques Rousseau, o ser humano é sim essencialmente bom. Do ponto de vista da psicologia positiva, conhecida como a ciência do bem-estar, a bondade é um dos componentes do florescimento humano. Ela envolve sentimentos de empatia e aceitação em relação aos outros, bem como fazer boas escolhas. Isto é, tomar decisões éticas que geram consequências positivas. Paul Bloom é PhD em Psicologia Cognitiva pelo MIT e professor de Psicologia e Ciência Cognitiva na Universidade Yale, nos Estados Unidos. Ele é um conhecido estudioso da vida moral dos bebês e suas pesquisas exploram como crianças e adultos percebem o mundo físico e social. Bloom defende que possuímos um senso rudimentar de moral desde o princípio da nossa vida. Mas essa vida moral também é muito influenciada pelas situações em que vivemos. É a empatia instintiva que faz com que nos espelhemos na atitude do outro. Bloom explica esse conceito usando a foto de um pai com um bebê no colo. A criança está presa a levar uma injeção, mas quem fecha os olhos com medo da situação é o pai. Outro exemplo é quando um jogador de futebol perde um lance na partida e se desespera colocando as mãos na cabeça. O que acontece com a torcida? Esse gesto naturalmente é imitado por grande parte dos torcedores. Segundo Bloom, o ser humano já nasce com a capacidade de aprender a discernir o bem do mal com uma capacidade perceptiva. Para ele, as observações de crianças mostram que elas são solidárias às sensações de outras pessoas. Ou seja, elas choram quando veem outra criança chorar, acariciam a pessoa que sofre e ajudam alguém necessitado. Esses são exemplos de motivações morais. O psicólogo tem observado que características como altruísmo, compaixão e bondade são instintivas.
No entanto, em experimentos ele observou que, em geral, conseguimos ser mais empáticos com a dor de pessoas próximas ou de indivíduos específicos. E nos compadecemos menos com pessoas com as quais não nos identificamos ou que fazem parte de um grupo maior de pessoas. Mas você sabia que ser mais ou menos bondoso também tem a ver com o quanto cada indivíduo se exercita nessa característica? Isso porque a bondade é uma das 24 forças de caráter. Ela faz parte da virtude humanidade ao lado do amor e da inteligência social. Além disso, a bondade está intrinsecamente ligada a pelo menos 2 das 10 emoções positivas que costumam ser experimentadas com mais frequência pelas pessoas. Isso segundo o estudo da professora Barbara Fredrickson, da Universidade da Carolina do Norte, também nos Estados Unidos. A gratidão, por exemplo, emerge quando uma pessoa reconhece outra como a fonte de algo bom que lhe aconteceu. Essa emoção estimula justamente a capacidade de ser mais generoso e de expressar bondade. E a transcendência, que significa sentir-se maravilhado, maravilhada, surge quando nos impressionamos e nos comovemos profundamente diante da beleza, da bondade ou de um poder que parece ser maior que nossa própria existência. É por isso que experimentar essa emoção pode nos levar a ampliar ou mudar a maneira como vemos o mundo. No fim do ano passado, uma notícia relacionada a esse tema chamou muito a minha atenção. Uma escola da Irlanda decidiu trocar a lição de casa durante todo o mês de dezembro por um ato de bondade. E o mais interessante é o seguinte: além de realizar pequenos atos de bondade, as crianças também registraram tudo em um diário, para que pudessem então compartilhar o gesto com seus amigos no dia seguinte. Para mim, esse caso demonstra como as competências socioemocionais podem ser desenvolvidas desde cedo nos mais pequenos pelos pais e familiares, seja em casa, nas escolas ou em qualquer outro lugar que se conviva. Como eu já expliquei, praticar atos de bondade aumenta a incidência de emoções positivas. Além disso, essa prática eleva o bem-estar de quem os faz e também de quem os recebe. Isso é o que diz o levantamento feito pela professora Sonja Lyubomirsky, do Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia. A pesquisa constatou que pessoas que praticaram 5 diferentes atos de bondade de sua escolha em um dia da semana por 6 semanas experimentaram um significativo aumento de felicidade. E você, também quer aprender a realizar atos de bondade para aumentar suas emoções positivas, vitalidade e o bem-estar? Então, siga cada um dos passos a seguir na mesma ordem que eu vou apresentá-los. Vamos lá! Passo 1. Selecione 5 atos de bondade que você gostaria de praticar. Para isso, observe as seguintes condições. Muito importante. Os atos devem ser simples e sinceros. Podem ser realizados com pessoas que você conhece, com desconhecidos ou ambos. As pessoas que forem alvos dessas ações podem ou não saber que foi você quem as realizou. Você não deve esperar nada em troca, apenas realizar pelo prazer de fazer. Não faça nada que possa ser perigoso para você ou para outras pessoas ou que estejam além das suas atuais condições físicas, financeiras ou emocionais. Passo 2. Reflita sobre as atividades que podem ser selecionadas. Que outros atos de bondade você já realizou? Como você acha que as pessoas que receberam seus atos de bondade se sentiram? Como você se sentiu? O que o impede de realizar mais desses atos? Como você pode incluir mais atos de bondade em sua vida? Você já recebeu um ato de bondade de alguém? Como você se sentiu? E o passo 3. Escolha um dia da semana e realize todos os atos de bondade que você selecionou nesse mesmo dia. Agora que você já aprendeu essa técnica, que tal partir para a ação e realizar um ato de bondade? Depois, conta para mim como foi a sua experiência nas minhas redes sociais. Vamos praticar bondade. Para quem gosta de
de arte como eu, na Europa os museus já iniciaram um processo de abertura, entre eles os da Alemanha. Já na França, alguns museus locais de menor porte foram autorizados a reabrir. Só que o governo ainda não anunciou as datas de reabertura de grandes instituições como o Louvre. Mas a boa notícia é que durante o período de isolamento social, as instituições têm disponibilizado conteúdo online. Seja por meio do Google Arts and Culture ou pelos websites oficiais, opções é o que não faltam. Desde a Pinacoteca do Estado de São Paulo até o Metropolitan Museum of Art. Um dos mais famosos museus da cidade de Nova York, o Metropolitan, oferece uma experiência completa no site. Nele é possível ter uma visão 360 graus dos principais locais do museu, como o corredor principal, além de visualizar fotos e descrições sobre as obras. Agora, para os fãs de música, separei uma dica dupla, para você ver e ouvir em casa. A Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP produziu um vídeo em que busca estimular sentimentos como fé e resistência durante a quarentena. A partir de O Trenzinho Caipira, de Heitor Villa-Lobos, o vídeo mescla animações e gravações dos músicos em suas casas. Vale muito a pena conferir. Basta pesquisar no YouTube e apreciar essa verdadeira obra de arte. Eu fico por aqui, mas antes de me despedir, reforço um pedido. Continue se cuidando e protegendo as pessoas ao seu redor. Use máscaras, lave sempre bem as mãos e, se puder, fique em casa. Um abraço e até o nosso próximo encontro.